Graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria, é uma honra verdadeira estar aqui com os irmãos e com as irmãs, tentando lembrar do que pode ter sido isso que o pastor Eliasur falou aqui, né? O que eu devo ter dito é que eu gostaria que as pessoas escrevessem o meu nome com o último D, porque normalmente só vai o D-A-V-I e para por ali, né? Mas tem o Dzinho ali no final, né? Mas é só um detalhe, é só uma brincadeira. Estou aqui com minha esposa Paula, meu filho Felipe, presentes de Deus na minha vida. E então eu queria dizer também que o tema que o pastor Reginaldo compartilhou comigo alegra muito meu coração, porque combina muito com ser igreja, e a data de aniversário é uma data de reflexão: ser e fazer discípulos de Cristo, ser e fazer discípulos de Cristo, e estar aqui com uma igreja que está completando 41 anos de existência como comunidade de discípulos de Jesus organizada, que não quer perder isso, a essência do que é e do que faz, ser e fazer discípulos. Bem, isso nos sintoniza com aquilo que o Senhor Jesus disse que nós deveríamos fazer, né? Naquele texto super conhecido de Mateus 28, 19 em diante: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o texto que nós conhecemos como grande comissão. E por que comissão? Porque esta é uma missão de Jesus. Salvar o mundo é a missão de Jesus. E quando Ele nos chama para fazer junto, nós estamos então comissionados com Jesus nisso, né? Somos discípulos que estamos aqui para fazer discípulos. Agora, que discípulos devemos ser? E o que devemos fazer, né? Já que a questão aqui é ser e fazer, que discípulos devemos ser e o que devemos fazer para de fato a gente estar sintonizado com Jesus, com essa missão. E aí eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 18, porque ali tem muita coisa especial da parte de Deus para nos ajudar a entender como é Já pensei que tinha acabado meu tempo aqui, né? Foi só o tempo da pilha. E eu quero, deixa aberto aí que a gente vai visitar esse texto aí várias vezes, tá? De Atos 18. Eu quero já dizer o seguinte: a missão precisa de mobilizadores. A missão precisa de mobilizadores. Ah, sou eu. Estava aqui por isso também. O que é mobilizar? É, de alguma maneira, contagiar as pessoas, é ajudar as pessoas a fazer algo que é importante. Quando a gente mobiliza alguém para uma missão importante, quando a gente usa a influência que nós temos uns com os outros para que alguma coisa aconteça. E o Evangelho do Senhor só chegou até nós porque Deus usou pessoas mobilizadoras, capacitadoras, que influenciaram, que movimentaram-se, sempre investindo e desenvolvendo outras pessoas para a missão do Senhor. Vamos olhar aqui em Atos 18, Paulo fazendo isso, versículo 1. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. A gente sabe muito sobre o apóstolo Paulo, mas a gente não consegue mensurar o que seria de Paulo sem Áquila e Priscila, sem Timóteo, sem Silas, sem Epáfras, sem Epafroditas e sem um monte de gente que está citada na Bíblia, que de alguma maneira estiveram mobilizados com ele para a obra do Senhor Jesus Cristo e que ele mesmo mobilizou. Perceba que ele se aproximou de Priscila, não está escrito isso aí? Se aproximou deles.
e os mobilizou para a missão. Contou com o apoio deles quando esteve lá numa cidade de Corinto, e quando precisou ir para Éfeso, levou junto Áquila e Priscila e mobilizou eles para ministrarem lá. Olha o versículo 18. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. O que a gente vê isso? Pessoas se juntando a pessoas, se mobilizando na missão de fazer discípulos, na missão de compartilhar o Evangelho. A gente vive num mundo que tenta nos mobilizar para tantas coisas que são pequenas diante de Deus, e que inviabilizam, quando a gente se mobiliza para as coisas erradas, o nosso movimento no reino, o nosso participar da missão do Senhor Jesus. Nós precisamos de mobilizadores. Eu acho que aqui na igreja tem um irmão, que o nome dele, Adiel. Eu estava falando mobilizadores aqui, quantos lembraram do Adiel aí? Teve gente que lembrou dele, né? Ele não é um mobilizador, que mobiliza pessoas, com cada pessoa que ele vai conversando, ele vai falando, olha, tem aqui uma oportunidade para a gente crescer no entendimento da missão, olha, tem isso e tem aquilo, e ele foi mobilizando e continua mobilizando, e cada vez se envolvendo mais com isso. Mas isso não é só para Paulo, para o Adiel, isso é para mim e para você, mobilizarmos as pessoas ao nosso redor, em favor desse chamado que é de Jesus para todos os discípulos. A missão precisa de casas abertas, ela precisa sim de influência, mas ela precisa de hospitalidade, precisa de lugares onde a gente mobiliza pessoas, precisa de lugares onde pessoas são mobilizadas. Espiritualmente, a igreja não é o prédio, mas onde é que as pessoas estão? A primeira igreja batista de São Leopoldo não é um prédio, certo? Mas onde é que você está agora? Num prédio, certo? De forma geral, quando as pessoas não estão em um prédio, elas estão em deslocamento entre um prédio e outro. Já percebeu? E quando sai do prédio, é provisório, para fazer alguma coisa, para resolver alguma coisa e volta, né? Volta para o seu apartamento, para a sua casa, vai para um supermercado, é sempre um prédio, porque muita vida acontece dentro de um prédio. Então é fundamental que existam pessoas que se disponham a abrir os seus prédios, a abrir as suas casas, para que a missão aconteça. A gente não pode apostar todas as fichas do Evangelho naquilo que acontece aqui dentro desse prédio, porque não foi assim que o Evangelho se expandiu. Ele se expandiu através de outros tipos de prédio, chamado casas, nos lares, na vida repartida ali. Quando Paulo chegou em Corinto, você sabe onde é que ele ficou hospedado? Olha só. E como tinha o mesmo ofício, Paulo passou a morar com eles, Áquila e Priscila, e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tenda. Áquila e Priscila abriram a sua empresa para Paulo trabalhar com eles, abriu a sua casa para Paulo morar com eles, e ali era a base missionária na cidade de Corinto. Então Paulo está mobilizando Áquila e Priscila, mas eles precisam de um lugar onde essa mobilização acontece, um lugar onde esse treinamento, onde essa ligação do coração, onde este juntar forças para cumprir a missão aconteça, e é a própria casa de Áquila e Priscila. E olha só, não era a única casa que o apóstolo Paulo podia contar nessa missão, que o Evangelho podia contar. Chega um momento que Paulo está ministrando lá na sinagoga, e é o lugar que ele vai. Lá está ministrando, falando de Jesus, falando que Jesus é o Messias esperado pelo povo, e lá na sinagoga chega um momento que chega o teto, chega o limite do que pode acontecer lá. Vários se convertem, e vários dizem, não nos fale mais sobre Jesus,
aqui não mais. E aí, qual é a esperança daquela cidade agora, se o evangelho depende daquele prédio? Depende daquela instituição chamada sinagoga. Graças a Deus, havia outras casas que o evangelho podia contar em Corinto. Vamos dar uma olhada aqui. Atos 18, versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Onde é que Tício Justo conheceu Jesus? Na sinagoga? Não, na casa do lado da sinagoga. Mas só ele? Não. Pessoas que não poderiam entrar na sinagoga, porque ou não eram judeus, ou não eram gentios, que tinham passado pela circuncisão e por todo um monte de rituais, não seriam aceitas ali, mas do lado da sinagoga tinha uma casa, e essa casa estava aberta, ali haviam discípulos que estavam levando a sério a missão acontecendo em todos os lugares. Naquela casa de Tício Justo, tanto o chefe da sinagoga, a casa de Tício Justo, porta aberta para o evangelho, chefe da sinagoga, um monte de coríntios crendo, a casa dos membros da igreja, principalmente nesse novo tempo de Deus, é o lugar mais estratégico para o cumprimento da missão, a gente precisa saber disso. Estava ouvindo o pastor Paulo Mazzoni falar esses tempos, e ele estava compartilhando que ele foi numa conferência lá em Lausanne, que é um lugar assim muito central para se pensar na obra missionária no mundo, e numa das últimas vezes que o Billy Graham falou para a igreja, o Billy Graham disse: no meu tempo eu lotava um estádio, e cada crente levava vários não crentes para ouvir o evangelho, e lá milhares e milhões de pessoas se converteram em muitos anos. Agora não é mais assim. Hoje, se vier aqui o melhor pregador do Brasil, para a arena do Grêmio, ou para do Inter, com o melhor cantor gospel, vai ter não crente lá? Não, só vai ter crente. Os crentes vão comprar todos os ingressos, e só vai ter crente lá. Então Billy Graham diz, não é mais assim que acontece a obra. Não é mais em um lugar com milhares de pessoas, mas são em milhares de lugares com poucas pessoas, e isso vai atingir muito mais gente. Esse é um novo tempo, e é um tempo de resgate, e é assim que nós precisamos entender que a missão de Jesus flui na minha casa, na sua casa. Tem gente que não aceitaria vir aqui ouvir um pastor, mas aceitaria ir na sua casa, ouvir você, ouvir outros mobilizadores que estão ali com você. Terceiro, a missão precisa de discípulos que comecem com o que têm, ou seja, disposição de fazer, mesmo sem ainda ter todas as respostas, mesmo sem ainda ter toda a segurança, mas assim, se Deus quer me usar, Ele pode. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Quando a gente vê Deus usando pessoas, Deus não pega aquelas pessoas hiper mega capacitadas, Ele pega lá um pastorzinho de ovelhas, Davi, que nem o pai dele, nem o profeta acreditavam que poderia ser um rei de Israel. Quando Deus chama Moisés, Moisés diz assim, mas eu não consigo nem falar direito. Mas o que Deus quer são pessoas dispostas que digam, eis aqui a minha vida. Ele revolucionou o mundo, o evangelho chegou até nós a partir de 12 pessoas super rudimentares, mas que disseram, eis aqui a minha vida. Então lembra que Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso, né? Saiu de Corinto, deixou eles em Éfeso, e em determinado momento, chega lá em Éfeso um outro discípulo, chamado Apolo. Vamos acompanhar isso. A gente continua em Atos 18, agora no versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu,
natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Você olha para o que está sendo descrito aqui, você pensa que Apolo está super preparado, é eloquente, fala com precisão, mas essa parte final aqui do texto, né, conhecendo apenas o batismo de João, não é um detalhezinho pequeno. Isso aqui é gigantesco, porque Apolo faz muito bem a parte que ele conhece, mas tem uma parte que ele não conhece ainda, que é fundamental. Ele tinha crido em Jesus, ele pregava Jesus, mas tudo que ele conhecia ainda eram as Escrituras, que naquele tempo era apenas o Antigo Testamento, não havia o Novo ainda. Ele tinha entendido que o Messias profetizado no Antigo Testamento era Jesus, que tinha sido anunciado por João como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Inclusive o batismo dele é esse batismo de João, que é um batismo pré-cruz, era chamado de batismo de arrependimento. Ele ainda não havia entrado na nova aliança, porque o João Batista, apesar de estar registrado no Novo Testamento, é o último profeta do Antigo Testamento, porque ele ainda é da antiga aliança. Tanto é que Jesus, ao falar de João Batista, diz: esse cara é incrível, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, porque agora é um novo tempo. E o Apolo, ele está aqui, ele entendeu que Jesus é o Messias, e com muita eloquência ele está dizendo que Jesus, ele está dizendo: olha, isso aqui é sobre o Messias, e Messias é Jesus. Mas a experiência que ele tinha tido ainda era uma experiência lá do final da antiga aliança, que acabava em João Batista, e ele está pregando, e sabe quem é que ouve ele pregar? Aquila e Priscila, que lá atrás Paulo tinha mobilizado, que lá atrás Paulo tinha investido na vida deles, e agora então Aquila e Priscila, ouvindo Apolo pregar, vão perceber algo que eu quero que você acompanhe no versículo 26. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-o consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ou seja, Apolo pregou, ok, terminou o culto, né? Áquila e Priscila: vem cá, Apolo. Ah, legal, mas assim, tem coisas aí que tu não sabe, tu precisa saber, tu precisas conhecer. Que bom que tu já começou com o que tinha, mas olha só, existe mais, e a gente quer te dar uma oportunidade de se aprofundar. Então a gente vê aqui o poder da multiplicação mobilizadora e capacitadora. Paulo investe em Áquila e Priscila, e agora eles estão investindo em Apolo. Apolo que começou, ele entendeu que era Jesus e saiu falando de Jesus: conheci Jesus, eu sei quem é Jesus. E com o que ele tinha, ele foi indo, e a partir de agora, com maior compreensão, com mais conhecimento teológico, Apolo vai cumprir a missão com ainda mais eficácia, e agora a igreja está apoiando ele, porque ele tinha começado meio por conta, meio sozinho, e agora ele tem a igreja ali com ele. Vamos para o versículo 27. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Espero que você tenha entendido aqui uma lição preciosa. A gente não precisa saber tudo para começar, a gente começa com o que a gente tem. E assim, deixa eu dizer, como pastor, muitas vezes líder denominacional, eu acho que a gente cometeu muitos erros, porque quando a gente via alguém com a chama missionária no coração, a gente dizia: tá bom, então é o seguinte, vai lá para Porto Alegre, passa 4 anos lá,
aprende tudo, depois tu volta, a gente te consagra, a gente te ordena, e aí tu está pronto para a missão. Não foi assim que a igreja começou com pessoas que conheciam, tinham uma experiência do Espírito Santo em Cristo e saíam dali contagiando as outras pessoas. Nós só vamos cumprir a missão se cada um de nós aqui começar com o que tem. O que você tem é suficiente. Sabe por quê? Porque você não precisa saber tudo o que Jesus fez na Bíblia para falar dele. Você só precisa saber o que ele fez na sua vida. Você não precisa saber tudo o que Jesus fez na Bíblia para falar dele. Você só precisa saber o que ele fez na sua vida. Porque se você tem muita clareza da ação do Espírito Santo na sua vida, levando você a Cristo, você está pronto para começar. Você só precisa ter a seguinte clareza: como é que era a minha vida sem Cristo? Como é que eu conheci Cristo? Como é que foi esse momento? E o que aconteceu na minha vida? Como é que é a minha vida agora? Está pronto. Vai como Apolo. Sai por aí falando para os teus vizinhos, para os teus amigos. As perguntas vão surgir, mas olha só, lá naquele tempo do fim, quando a perseguição se levantar, e também já replicando aquilo que já havia acontecido naquele tempo ali, se na perseguição que Jesus diz, não se preocupem com o que vocês vão dizer, o Espírito Santo vai capacitar vocês nessa hora. Se na perseguição é assim, quanto mais na propagação do Evangelho. Disposição: eis aqui a minha vida, usa-me. A missão precisa de discípulos que tenham a visão de Deus. O que significa a visão de Deus? Não é que você está dormindo no meio da noite, daqui a pouco Deus diz assim, Cláudia. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ver o que Deus vê, de ver como Deus vê. E nas Escrituras a gente percebe como é que é o olhar de Deus. É conseguir olhar com compaixão, olhar o que está realmente ali dentro de cada pessoa, que é a imagem e semelhança do Senhor precisando de restauração, é ver cada pessoa como uma criação amada de Deus, ver potencial. Ainda no início da missão em Corinto, Jesus apareceu para Paulo em uma visão. Certa noite, versículo 9, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Aí Paulo sai dessa visão e pensa assim, será que foi Deus que falou comigo? Porque não tem muito povo de Deus nessa cidade. Eu, Áquila, Priscila, Tício o Justo, que abriu a casa dele, o chefe da sinagoga, tem alguns coríntios, mas gente, para dizer que é muito, e Deus está falando aqui, Deus está falando de cada corinto ali, que ainda não sabe, mas vai ser salvo. Deus está vendo, Deus está olhando a cidade de Corinto e dizendo, olha só, meu povo está aí, o que eu preciso agora? Eu preciso que meus filhos, que já são meus filhos, mobilizem uns aos outros, abram suas casas, comecem com o que têm, e logo logo, esses que só eu estou vendo, declararão publicamente a sua fé no meu Filho Jesus. Isso é necessário, é olhar para o seu vizinho, para os seus parentes, para os seus amigos, e ver alguém ali convertido pela fé, mesmo aqueles que talvez para você já seja difícil, porque você já tem um histórico de anos, não, meu pai não tem como, minha mãe não tem como, meu filho foi para longe, minha filha foi para longe, meus amigos, não, minha esposa é muito resistente, meu marido não tem como, olha, nós temos batizado na nossa igreja, ex-ateus, nós temos batizado na igreja, pessoas que disseram, eu nunca vou ser crente, e no dia do batismo eu ainda faço a questão disso para a igreja, o que tu diz que tu não quer ser? Porque nós decidimos ter a visão de Deus, ver como Deus vê, porque aos nossos olhos parece impossível. Lembra os discípulos, quando Jesus fala lá sobre a dificuldade, das pessoas abrirem mão das coisas para serem salvas,
falando ali sobre como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos entram em crise, eles dizem assim: mas então quem é que pode ser salvo? E aí Jesus dá a real: ninguém. Para os seres humanos, ninguém. Para os seres humanos é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, e a gente tem que ter esse olhar. E aí o que Paulo fez? Bom, Deus está me dizendo que tem muito povo nessa cidade, mas a gente ainda tem poucas pessoas, então eu vou ter que descobrir aqui quem é esse povo. Aquela pessoa de paz que Jesus fala, né? Vai indo e vai dando a paz. Tem paz, repousa, fica ali e investe. Então eu não sei quem é a pessoa de paz. Eu vou levando a paz por onde eu vou. Paulo ficou lá 1 ano e 6 meses, até que a contagem atingisse o número que Deus tinha visto, 1 ano e 6 meses antes, entende? Então a gente tem que olhar para São Leopoldo com esse olhar. Deus tem muito povo aqui, Deus tem povo ao seu redor, Deus tem povo na sua casa, Deus tem povo na sua família. Precisamos olhar com os olhos do Senhor. Quando eu vi a Paula, eu não vi uma namorada, eu vi a minha esposa. Tanto é que os pais delas pensaram que eu tinha chamado aquela conversa com eles para pedir para namorar a Paula. Não pedi para namorar a Paula, eu quero casar com a filha de vocês. Calma, não tem o namoro, o noivado antes e tudo mais, né? Eu quero casar com a filha de vocês. Quando eu olhei para o meu filho Felipe a primeira vez, lá no abrigo ainda, eu vi o meu filho. Eu vi o meu filho ali. Ali eu me tornei pai dele, ali ele se tornou meu filho. Porque eu vi minha família antes do sim, antes dos passos, antes da oficialização. É assim que Deus vê. Por isso a gente tem que ter esse olhar. A missão precisa de pessoas que tenham a visão de Deus, a mente de Cristo. Nós estamos em missão, e a missão precisa de mobilizadores. Precisamos influenciar uns aos outros, precisamos fazer isso juntos, precisamos chegar nas pessoas. A missão precisa de casas abertas. Abra a sua casa. Amanhã de manhã nós vamos falar sobre isso aqui na Escola Bíblica Dominical. A missão precisa de discípulos que comecem com o que tem. Dá para você começar com o que você tem agora. E a missão precisa de discípulos que tenham a visão de Deus. Senhor, que a Tua palavra fique ecoando nos nossos corações, que o Espírito Santo continue trabalhando, porque a gente quer viver isso, Senhor. A gente quer viver. Eis aqui as nossas vidas. Usa-nos. Em Teu nome. Amém.